Saudações, meus amigos. Como havia previsto, hoje nós vamos tratar de regra de três compostas. Tudo bem? Então acompanhe, por favor. Bom, nós vimos na videoaula anterior que as regras de três simples, ela é composta de duas grandezas, né? Onde você tem três valores conhecidos, por isso que é regra de 3, e pretende encontrar o quarto valor de uma proporção. Aqui nas regras de 3 compostas, elas não têm apenas duas grandezas, ela envolve 3 ou mais grandezas, tudo certo? É como se fossem várias regras de 3 simples em uma única, tá bem? Bom, para ficar mais claro, acompanhe por favor o exemplo. Observa só, trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Então, trabalhando durante 6 dias, a quantidade de 5 operários produzem, esses 5 operários produzem 400 peças de determinado produto. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Então, essa é a pergunta, né? Se eles trabalharem durante 6 dias, esses 5 operários, eles vão produzir 400 peças, né? Então a pergunta é, quantas peças eles produzirão, né, se trabalharem durante 9 dias e se nós aumentarmos para 7 operários? Então primeiro vamos organizar isso aqui numa tabelinha para ficar mais fácil de nós compreendermos essa situação, problema. Perceba, como eu falei no início, que aqui nós temos três grandezas. A primeira grandeza é o número de operários, dado por unidade. Aqui é o número de dias, logicamente dado em dias, né? E aqui é o número de peças, também dado por unidade. Então nós temos aqui três grandezas que envolvem uma regra de 3. Por isso que ela é composta, né? Porque ela apresenta mais de duas grandezas. Então vamos analisar, olha, fixando a grandeza número de operários, se nós fixarmos essa grandeza, vamos relacionar as grandezas número de dias e número de peças. Então a gente não vai esquecer por enquanto essa grandeza aqui, número de operários. Faz de conta que ela não varia, né? Faz de conta que é o mesmo grupo de operários. Então observa só, se nós dobrarmos o número em 6 dias, esse grupo de operários faz 400 peças. Se nós dobrarmos o número desses dias, certo? Se nós multiplicarmos por 2, né? Se nós dobrarmos o número de dias, perceba que o número de peças também vai dobrar, né? Por exemplo, se esses operários fazem 400 peças em 6 dias, se nós colocássemos 12 dias para eles fazerem esse mesmo trabalho, certamente que eles iriam produzir o dobro, 800 peças. Então perceba, quando a gente aumenta esses valores da grandeza número de dias, o número de peças também tende a aumentar. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? É o que fala aqui o primeiro item. Segundo item, fixando a grandeza a número de dias. Agora vamos fixar essa grandeza. Faz de conta que o tempo não varia. Vamos relacionar o número de operários com 400 peças, né? Então, dobrando-se o número de operários, o número de peças também dobrará e assim por diante. Realmente, se nós temos aqui 5 operários e eles fazem em um determinado tempo 400 peças, se nós dobrarmos para 10 operários, é mais operário trabalhando, é o dobro, esses operários vão fazer o dobro de peças, 400 peças no mesmo tempo. Né? Se nós diminuirmos aqui, aqui também vai diminuir. Então, se nós aumentarmos essa grandeza, aqui também aumenta. Se nós diminuirmos essa aqui, essa outra também diminui. Então, também são grandezas diretamente proporcionais. Se fôssemos fazer uso, né, das setinhas, aqui nós teríamos uma seta para baixo, né? Como essas duas são diretamente proporcionais, nós já vimos, então o sentido dessa seta aqui também seria para baixo. E como o número de operários e o número de peças também são diretamente proporcionais, aqui nós teremos uma outra setinha para baixo. E a armação dessa proporção não variaria, não teria variação, né? Seria arrumada exatamente como está aqui. 400 sobre x é igual a 6 sobre 9 vezes 5 sobre 7. Né? Ok, então é o que nós temos exatamente aqui, ó.
5 sobre 7 multiplicado por 6 sobre 9, que é igual a 400 sobre x. Não esqueça que a razão que tem o x, ela, logo em seguida, ela tem o sinal de igualdade, né? No caso aqui, as peças, né? Então, quando você arruma essa proporção desse jeito, isso te dá já a condição de multiplicar essas duas razões, né? Antecedente por antecedente, consequente por consequente. 5 vezes 6 é 30 e 7 vezes 9 é 63. Aqui nós temos uma proporção que, aplicando a regra fundamental, a propriedade fundamental, a gente vai chegar na solução. 30 vezes x é 30x, 63 vezes 400 está aqui indicado que vai dar 25.200. 30 está multiplicando, passa dividindo, quando fizermos essa divisão vai dar x igual a 840, né? Ou seja, em 9 dias de trabalho, 7 operários produzirão 840 peças. Tudo bem? Então, resolvido essa questão, resolvido essa primeira situação, problema. Tá? Perceberam como é que a gente monta aqui a proporção? Tudo certo? Vamos ver uma outra situação, problema. Um ciclista percorre, em média, 200 quilômetros em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Então, se esse ciclista pedalar 4 horas por dia, ele vai percorrer uma distância de 200 quilômetros e vai levar 2 dias para fazer esse percurso. A pergunta é, em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 quilômetros, uma distância maior que o dobro da anterior, se pedalar 5 horas por dia, né, vai pedalar 1 hora a mais, né, do que a anterior, que era 4, ele vai pedalar 5 horas por dia. Então, em quantos dias ele vai fazer esse percurso? Bom, se nós usarmos a tabela para organizar e escrever na linguagem matemática esse problema, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. A distância é a primeira grandeza, o número de horas por dia é a segunda e o número de dias é a terceira grandeza. Tá? Então, vamos agora comparar todas as 3 grandezas, 2 a 2, sempre compara 2 a 2. Vamos fixar a grandeza número de quilômetro, tá? Essa distância aqui, vamos fixar. E vamos relacionar as grandezas número de horas por dia e número de dias. Então, para percorrer determinada distância, se o ciclista pedalar 4 horas por dia, ele vai levar 2 dias para fazer esse percurso. Se ele pedalar mais horas por dia, ele vai fazer esse percurso em menos dias, você concorda? Porque se ele pedala mais horas por dia, menos tempo ele leva para fazer o percurso. Se ele pedala menos horas por dia, né, ele vai levar mais dias, ele vai precisar de mais dias para fazer esse mesmo percurso. Então perceba, quando essa grandeza horas por dia aumenta, essa daqui tende a diminuir. Se essa aqui diminuir, essa aqui vai tender a aumentar. Tudo bem? Então elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, se nós colocarmos uma setinha e tem um x aqui, colocarmos a setinha para baixo, como essas duas aqui são inversamente proporcionais, então aqui a setinha vai ficar para cima, ao contrário dessa, porque são inversamente proporcionais. Bem, se nós fixarmos agora a grandeza, número de horas por dia, vamos fixar essa grandeza, número de horas por dia, e vamos comparar a distância com o número de dias, né? Então, um ciclista percorre 200 quilômetros, né? Para percorrer 200 quilômetros, esse ciclista leva 2 dias. Para ele percorrer 500 quilômetros de uma distância maior, ele vai levar mais dia ou menos dia? Logicamente que ele vai precisar de mais dias, né? Para ele percorrer uma distância muito grande, ele vai precisar de mais dias, de mais tempo, concorda? Então, se nós aumentarmos aqui a distância, a tendência de número de dias tende a aumentar. Se nós diminuíssemos aqui a distância é só de 1 quilômetro, então ele vai precisar de menos de 1 dia para fazer esse percurso, é diminuir também. Então a grandeza, distância e dias, elas são elas são diretamente proporcionais. Logo aqui a setinha é na mesma posição da onde tem a coluna do x. Elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Bom, então memorize, ó. O 2 em cima, o x embaixo, aqui vai ficar o 5 em cima e o 4 embaixo, e aqui vai ficar o 200 em cima e o x embaixo, obedecendo a ordem das setinhas. Essa razão vai ser igual a essa multiplicada por essa. Vamos ver lá embaixo. Aqui, ó, 200 sobre 500
obedecendo a ordem da setinha, multiplicado por 5 sobre 4, aqui ó, multiplicado por 5 sobre 4, é igual à coluna que tem um x de 2 sobre x. Então, igual a 2 sobre x. Nós temos aqui definido a proporção, né? Podemos multiplicar essas duas razões, 200 vezes 5 e 500 vezes 4. 200 vezes 5 é 1.000, 500 vezes 4 é 2.000. Resolve a proporção. 1.000 vezes x é 1.000x, 2.000 vezes 2 é 4.000. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Quando dividimos 4.000 por 1.000 vai dar 4, ou seja, x é igual a 4. Ou seja, nessas condições o ciclista levará 4 dias para percorrer 500 km se pedalar 5 horas por dia. Tudo bem? Então, resolvida essa segunda situação. Vamos ver uma terceira situação e vamos resolver ela de uma maneira um pouquinho diferente usando as setas. Tá? Então diz aí, numa gráfica existem 3 impressoras que trabalham 4 dias. Né? Que trabalham 4 dias, 5 horas diárias de trabalho e produzem 300.000 impressões. Então essa gráfica ela possui 3 impressoras que elas produzem 300.000 impressões se trabalhar durante 4 dias e em cada dia ela trabalhará 5 horas, né? 5 horas diárias. Tudo bem? Ok. Se uma máquina precisar ser retirada para manutenção, as 2 máquinas restantes, que eram 3, se tirar uma para manutenção vai sobrar 2, né? As 2 máquinas restantes trabalharem por 5 dias, fazendo 6 horas diárias, quantas impressões serão produzidas? Então perceba aqui que eu diminui o número de máquinas, porque uma foi para manutenção, né? Ficou só 3. Aí eu estou aumentando o número de dias de 4 para 5, e eu estou aumentando o número de horas por dia de 5 para 6. Então, nessas condições aqui, a pergunta é, qual será a produção da máquina, né? da gráfica? Então, nós colocamos aqui, agrupamos aqui na tabela, né? Foi o primeiro passo, agrupamos os valores e organizamos os dados aqui na tabela. Vamos trabalhar com a setinha. Então, onde tem X, vamos colocar a setinha aqui para baixo, tá? E vamos analisar cada uma dessas outras colunas relacionada com a coluna produção. Então observa aqui que as grandezas é número de impressoras, número de dias, o número de horas trabalhadas por dia e a quantidade de produção de cada impressora. Nós temos aqui 4 grandezas nessa regra de 3 compostos, tá bom? Muito bem, então vamos analisar uma a uma. Segundo passo, né, depois que você agrupa numa tabela, arruma os dados, o segundo passo é interpretar qual o tipo de proporcionalidade entre as grandezas. Devemos relacionar as grandezas que contêm incógnita com as demais grandezas. Ao observar os dados da questão, podemos perceber que A e D são grandezas diretamente proporcionais. Então vamos olhar lá para cima. A impressora, que é a grandeza A, e a produção, que é a grandeza D, ele está dizendo que são diretamente proporcionais. Vamos analisar. Se 3 impressoras produzem 300.000 impressões, menos impressoras vai produzir menos ou mais impressões? Vai produzir menos, tem menos impressora trabalhando, a produção de impressões vai ser menor. Então, se nós diminuirmos aqui a quantidade de impressora, vai diminuir a produção. Consequentemente, se aumentarmos a quantidade de impressora, vai aumentar a produção. Então, se eu vario uma grandeza, a outra varia da mesma forma, então elas são grandezas diretamente proporcionais. Lógico, a seta também vai ser para baixo, porque são diretamente proporcionais. Tá? Muito bem. B e D. Diz aqui, olha, B e D são grandezas diretamente proporcionais. Então, B e D são diretamente proporcionais. Vamos verificar se são mesmo. Se eu aumento, se tem uma quantidade fixa de impressora trabalhando, durante 4 dias elas produzem 300.000 impressões, se eu aumento o número de dias, né, se eu tenho dias a mais, logicamente que eu vou conseguir produzir mais impressões. Aquele grupo de impressora vai conseguir fazer um trabalho bem maior relacionado ao número de impressões. Então, aumentando o número de dias, a produção também aumenta. Se eu diminuir o número de dias, por exemplo, para 1, eu só tenho um dia para fazer o máximo de impressões que eu puder. Com certeza vai ser uma quantidade menor que 300.000. Então, se essas duas grandezas aqui variam da mesma maneira, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui, então elas são também diretamente proporcionais, a setinha aqui também é para baixo. Tá? E aqui o terceiro item diz, C e D são grandezas também diretamente proporcionais. Então vamos lá.
C e D está dizendo que são grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar. Um grupo de impressoras, se trabalhar 5 horas por dia, é capaz de produzir 300 mil impressões. Se trabalhar mais horas por dia, vai produzir mais impressões ou menos? Logicamente que mais, né? Se eu coloco a impressora trabalhando 24 horas por dia, o dia inteiro sem parar, ela vai ter uma produção muito maior que 300 mil. Então percebo que essas duas grandezas estão variando da mesma maneira. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então elas são também diretamente proporcionais. Ou seja, todas as setinhas são para baixo. Então como é que eu organizo essa expressão matemática aqui? Ó? Então eu posso escrever dessa forma. Ó. 3 para 2, 4 para 5, 5 para 6 e 300 mil para x. Tá bem? E aí eu vou agora escrever a minha expressão. E geralmente a gente começa por onde tem x, ó, né? A coluna que tem x, que é 300 mil sobre x, como está aqui. Ó. E essa razão ela é sempre igual ao produto das demais. Tá bem? Por isso que eu falei que essa resolução era um pouquinho diferente das anteriores. Porque na prática mesmo, a maioria das pessoas fazem assim. Né? Escreve logo a razão onde tem um x, o igual, e vai multiplicar as outras. Perceba que as setas estão todas para baixo, então a gente não vai trocar a posição de ninguém. Então na primeira razão vai ficar 3 para 2 aqui, que multiplica 4 para 5, é o que nós temos aqui, que multiplica 5 para 6, é o que nós temos aqui. Então se essas três razões estão multiplicando, eu faço 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. 2 vezes 5, 10, vezes 6, também 60. Né? E multiplico usando a propriedade fundamental, x vezes 60 é 60x, 300 mil vezes 60, está indicado aqui que vai dar 18 milhões. O 60 que está multiplicando, quando eu passar dividindo, eu vou ter 300 mil. Então, gente, interessante, ó, se antes... Né? Se você tinha aqui ó, três impressoras trabalhando 4 horas por dia durante 5 dias, elas produziam 300 mil impressões. Se eu coloco só 2 impressoras, mas eu aumento o número de dias e aumento o número de horas por dia, ela continua produzindo a mesma coisa, ou seja, não tem prejuízo de nada. Né? Então aqui, ó, se 2 máquinas trabalharem 5 horas por dia, 5 horas por 6 dias, o número de impressões não será afetado, continuarão produzindo 300 mil impressões, tá bem? Tá resolvido. Então, agora você vai ler esses problemas com muita calma, tá? Vai analisar, vai seguir aqueles passos, se você precisar voltar lá em cima na videoaula para seguir os passos corretos, vai organizar, primeiro que a gente chama equacionar o nosso texto, né? Jogando para a linguagem matemática, vai armar a regra de 3 composta e vai resolver. Né? A mesma coisa você vai fazer com a terceira e com as demais questões. Aqui nós temos uma quarta questão, que tem item A e B. Né? Você vai também resolver direitinho e responder, seguindo as perguntas. A quinta e sexta questão também você vai resolver. E depois que resolver todas essas questões, todo esse exercício, você vem aqui na página de resposta e compare suas respostas com as que estão aqui no gabarito. Tá? Se você encontrar algum resultado diferente desse, é porque você infelizmente errou, eu sugiro que você refaça novamente o problema. Se houver necessidade, por alguma dúvida, né, de assistir novamente a videoaula, não hesite, faça isso, porque esse é o processo de aprendizagem, tudo bem? Muito obrigado, meus amigos, pela atenção, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal e deixar lá o seu comentário. Né? O tema da próxima aula, bem, eu ainda vou planejar para poder definir qual será o tema da próxima aula, tudo bem? Então não esquece nunca disso, estuda que a vida muda, se você estudar, a tua vida com certeza vai mudar e para melhor. Até a próxima e um grande abraço.